a nossa aula de saúde da mulher, cujo tema neoplasias intraepiteliais. Para nós começarmos a falar de neoplasias intraepiteliais, o conteúdo exposto para vocês, nós temos lá um norte para vocês de cervical, vulvar e vaginal. Ainda no cervical, vulvar e vaginal, vamos expressar aqui a diferença dos NICs. Então, nós temos uma diferença de NIC 1, 2 e 3. Então, o NIC 1, para nós graduarmos e fazermos essa mensuração, nós temos lá o NIC 1 que é de grau baixo da normalidade do epitélio. Então, neoplasias intra, né, cervical da epitelial, ali, do tecido epitelial estratificado. Então, quando nós tivemos lá a disciplina de histologia e citologia, nós conseguimos visualizar e identificar esses tecidos. Então, só relembrando aí, esse tecido epitélio estratificado, que seria o NIC 1. Então, o NIC 1 é de baixo grau nesse epitélio. No NIC 2, um grau mediano. Então, nesse grau mediano aí, no NIC 2, com relação ao 1, é na neoplasia intraepitelial. E no 3, é um desarranjo mesmo, que observa nas camadas intraepiteliais. Então, esse adendo para sabermos diferir aí os NICs 1, 2 e 3. O conceito que nós temos, no material que vocês podem estar acompanhando aí, é que são áreas de atipia celular, ou seja, é atípico a relação dessas áreas com o carcinoma ou a neoplasia propriamente dita. O carcinoma já é uma denominação de uma neoplasia. Então, são lesões percussoras de um carcinoma invasivo do colo do útero, da vagina e da vulva. Então, quando nós falamos da vagina e da vulva, nós estamos expressando a forma anatômica consecutivamente fisiológica. A neoplasia intraepitelial cervical, correspondente a NIC, né, essa sigla, nós temos o que? Importâncias dessas neoplasias com relação a dados epidemiológicos. Dados epidemiológicos, nós podemos falar também, fazer uma ressalva com as adversidades da mulher. Nós começamos lá no começo falando das adversidades da mulher. A mulher negra, com relação à raça, a mulher presidiária, a mulher lésbica. Então, nós temos umas adversidades com relação aos dados epidemiológicos. Sabido que essas adversidades, ela vem a somar para fazermos essa mensuração com questão de fator socioeconômico, fator de grau de instrução. Então, as adversidades da mulher, ela é importante em dados epidemiológicos, né? A epidemiologia do carcinoma invasor do colo do útero. Ela está correspondente a uma fisiologia, a algumas comorbidades com relação a essa adversidade do meio. Em todo o mundo chega aí aproximadamente, né, em dados específicos, 500 mil casos novos no ano de 2008. O porquê de 2008? Porque desse de 2008 foi o ano mais abrupto com relação ao HPV, o papiloma vírus humano. País desenvolvido sobrevive de 5 anos de 59% a 69%. Nós temos aí essa relevância. Em países em desenvolvimento, a sobrevida é de 5 anos. Então, nós temos aí comorbidades que se relacionam também às adversidades. Exemplo, obesidade. Nós falamos da fator racial, da lésbica. Por quê? A questão da lésbica nós podemos ressaltar aí também com a sexualidade, a multipariedade, não multipariedade, entre vários fatores. Ainda falando em dados epidemiológicos, no Brasil, 18.680 casos novos em 2008. Esse 2008 foi um marco, porque esse marco ele se deu a partir da educação sexual com relação ao HPV, papiloma vírus humano. Não se relaciona a educação sexual com o nível de instrução. É sabido que vale ressaltar que não era meramente ligado, nós não temos uma analogia com grau de instrução e grau de orientação sexual. É diferente, nós falamos disso lá no começo da diversidade. A taxa de estimada de mais ou menos aí, né, que nós temos
norte, um aproximado, 19 casos para 100 mil. Então, o maior relevante seria aí São Paulo e o Rio Grande do Sul. Então, esses dados, nós estamos explanando esses dados epidemiológicos aí, depois vocês podem fazer a busca aí de 2010 a meados de 2016, 2017 e, consecutivamente, atual, que ainda perdura o HPV. A prevalência da infecção pelo HPV. Então, nós temos variáveis que em diferente região do mundo, sabido que ressalta aí, vale a pena falar da adversidade. Aproximadamente 3% a 10% das mulheres de mais de 30 anos de idade. Esse mais de 30 anos de idade relaciona também a vida sexual ativa da mulher. Ainda, né, na prevalência da infecção do papiloma vírus humano, 80% das mulheres jovens que contraem, né, que adquirem e que têm mera adesão ao HPV, ao papiloma vírus humano, tem infecção transitória que resolve em 12 a 18 meses, né? São resolvidas aí em bases de retrovirais, concomitante com alguns antibióticos também, que pode ser observado com a sistematização da assistência e a clínica específica de cada mulher. Falando da terminologia, na terminologia nós falamos lá no início dos conceitos, aqui nós conseguimos diferir o NIC1, que é displasia leve, o 2, moderada, o 3, na ordem. Aí nós temos displasias grave. Então, nas displasias grave aí, neoplásicas, vai ser selecionada e identificada uma hipótese diagnóstica para cada caso. É sabido que vale ressaltar que é uma neoplasia, é um desarranjo de uma célula epitelial. Então, esse desarranjo da célula epitelial é selecionado ao atípico da transição dessa célula epitelial. Então, nesses graus aí da terminologia, é baixo, médio e grave. Aí, no sistema das células neoplásicas, vale a pena ressaltar e enfatizar que não há necessariamente o processo neoplásico. Então, nem sempre essa lesão pode ser um tecido ali que é um tecido neoplásico, um tecido por terminação homo, um tecido mais complexo de desarranjo tumoral neoplásico. Então, nós temos essa observação com relação ao HPV propriamente dito. Na displasia leve, no NIC1, nós temos esse grau que é enfatizado dessa forma. Os tratamentos, tanto leve, moderado, como o grave, ele deve ser feito através de clínica específica, exame clínico. Então, esses exames clínicos ali, ele vai ser observado justamente para diferir os graus com relação à clínica do indivíduo. Então, é sabido que cada um vai ter uma especificidade de tipo, tanto na observação clínica quanto na observação laboratorial do tecido. Então, a olho nu, digamos assim, que nós podemos lá observar uma diferença nas lesões. Então, nós podemos observar, sim, diferença em lesão, assim como nós podemos observar também diferença em exudato. Lá nas bactérias, que não é o caso aqui, nas bactérias nós observamos diferença de exudato amarelo, esverdeado, odor característico. Aqui também nós podemos diferir algumas características de lesões papulosas, lesões eritematosas, que pode ser também acompanhada de uma herpes, que também é uma especificidade de vírus. Então, sabemos diferir as lesões, mácula, pápula, lesões pustulosas, não pustulosas, flictemas, eritemas e até mesmo algumas urticárias que podem perdurar junto com sífilis no sinal clínico aí. É só um adendo da sífilis com relação ao HPV concomitante com ao sinal clínico. Na que é a etiopatologia, que é o grau de etiologia e o patógeno a ser identificado ali. Então, a infecção persiste ali do HPV, que é o oncogênico, o alto risco de NIC, que é o desarranjo da célula inflamatória neoplásica ali.
Então, nós temos lá um DNA do HPV detectado em 99 quase por cento das neoplasias do colo uterino, obtido em pesquisa de 22 países. Isso nos leva a crer que vale a pena ressaltar o papiloma vírus humano com relação ao exame específico ali da coleta do Papa Nicolau, ou seja, o preventivo, o nome já fala, preventivo. Então, naquela identificação da lâmina, não somente bactérias, mas nós vamos identificar ali tecidos epiteliais estratificado, não estratificado, que tecido, que desarranjo tem nesse estratificado ali, que é o tecido meramente ligado a células neoplásticas que nós estamos falando ali da endocervo, ectocervo. Os fatores de risco para o surgimento das infecções, das NIS, desarranjo intraepitelial. Nós temos ali vários fatores de risco que pode se tornar mais vulnerável, ou seja, mais susceptível, que seria a gestação de estado com imunodeficiência, uma mãe HIV positivo, ou lúpus, ou psoríase. Nós temos várias outras situações aí com imunodeficiência, que diminui abruptamente ou não tão abruptamente o sistema imune. Então, se diminui o sistema imune, nós temos ali um desarranjo no tecido epitelial, uma vez que o tecido epitelial precisa ser nutrido com as células de angiogênese, célula de angiogênese, que é a fabricação dos fibroblastos, que se dá ao processo de cicatrização. Então, vocês relembrando lá dos sinais flogísticos, que esse sinal flogístico se dá por edema, calor e rubor, então nós temos um sinal clínico. Esse sinal clínico, ele se dá interrompido por alguma imunodeficiência. Então o indivíduo ele não vai nos ater e nos vai dar dado suficiente para um sinal flogístico. Então ali nós temos também relação sexual precoce. Na relação sexual precoce, nós temos várias questões que relacionam a relação sexual precoce. O número de multipariedade, que quanto mais precoce, isso nos dá a crer que os múltiplos parceiros aí, a multipariedade. O baixo nível socioeconômico entra na adversidade. O uso prolongado de anticoncepcionais orais. O uso prolongado de anticoncepcionais orais, vale a pena ressaltar que a farmacodinâmica e a farmacocinética de um contraceptivo anticoncepcional, que é contra o concepto, dependendo da situação, ele traz uma fragilidade capilar. Algumas mulheres têm relato grave de trombose ocular e várias outras situações. É um evento adverso dessa droga. Ou uma iatrogenia pode ser dita também com relação à farmacodinâmica e farmacocinética. Então, fatores iatrogênicos que se relacionam aos anticoncepcionais pode também trazer algum sinal flogístico de tecido vascular. Tecido vascular esse, uma úlcera varicosa em membros inferiores, que pode sim estar engajado na causa aí do surgimento também de uma NIS. Sabido ainda que a região da vagina é altamente vascularizada, pode também agregar isso. Pouco se fala, mas é um adendo. O tabagismo nada mais é que uma desnutrição do tecido pela hemoglobina, uma vez que você tem um maior índice de CO2 ao invés de O2. Então, a hemoglobina, que precisa nutrir todo o organismo, a célula que é nutrida por oxigênio propriamente dito, eu vou estar desordenando e tendo uma maior concentração de CO2. Nessa concentração de CO2 de gás carbônico, eu tenho uma manipulação do tecido. Esse tecido que vai ser manipulado, voltando lá nas células de fibroblasto e processo de angiogênese de cicatrização, eu vou ter uma deficiência da oxigenação, e essa deficiência pelos fatores químicos, eu vou ter um aumento de tecido gorduroso. A ateroma também está relacionada ao tabagismo, uma vez que os processos químicos, eles começam a absorver níveis de concentração de gordura do mal, digamos assim. Então, um processo inflamatório de gordura que ele colabora para a não cicatrização de quaisquer que sejam os tecidos. Então, o tabagismo também, ele, além da deficiência do CO2, algumas situações aí da adversidade da mulher por um DPOC, e esse DPOC
começa a desnaturar a proteína de quaisquer que seja a célula, diminuindo a concentração de oxigênio e assim eu vou ter processos de sinal flogístico. Esses processos de sinal flogístico podem ser diversos. Pode ser ali na vulva, pode ser endocerve e pode ser realmente sistêmico. Então, o tabagismo também está relacionado a isso. A infecção por clamídia, triconomas, né? Ou herpes, que eu falei anteriormente, que pode vir junto, acompanhada aí esses dois fatores complexos aí. Deficiência de micronutrientes, que é o caso da situação da obesidade. A obesidade ali aumenta-se o quantitativo de micronutrientes e esse quantitativo ele é absorvido em células gordurosas, células de inflamação. Então, uma vez que os adipócitos são células de inflamação. Então, se eu tenho uma deficiência de micronutrientes, logo eu vou ter um tecido de inflamação mais susceptível e diminuindo o processo de angiogênese, processo de fibroblasto, cicatrização de quaisquer que sejam os tecidos. No diferencial nós temos aí um diferencial característico e clássico, que seria a cervicite crônica inespecífica. Então, é um clássico quando nós temos essa cervicite crônica. Assim como tem também casos que vale ressaltar aqui, uma recidiva de leucorreia esbranquiçada. Por algum motivo, ela tem recidiva dessa leucorreia, esse corrimento esbranquiçado, desse fungo específico. Fatores de pH, fatores outros relacionados ali ao canal vaginal. Então, aqui no diferencial nós temos cervicite bacterianas ou fúngica, que eu peguei um adendo aí com relação às leucorreias esbranquiçadas, que é uma forma de visualização não identificada meramente ali por um exame laboratorial por lâmina. Câncer de colo de útero é o clássico. Ainda na citopatologia, ou seja, na citologia, colposcopia e biópsia. Então, a biópsia vai desmascarar, sabido que nós podemos pegar outro adendo aí com relação à biópsia, bactérias. Bactérias, quando nós fazemos um formato aí de identificação de culturas para identificar o bactericida e bacteriostático ali na camada lipídica da bactéria, para destruir ou não destruir totalmente essa bactéria. Nós precisamos de uma especificidade de cultura. Aqui na biópsia, para um diagnóstico específico da neoplasia, do tecido que foi realmente desarranjado, desmantelado. A biologia molecular, que é a captura hídrica, né, do PCR, esse PCR aí, nós utilizamos eles para diversas formas aí de carga viral ou bacteriana. É uma forma de exame aí do PCR que nós temos. Na biologia molecular ainda, nós temos os exames específicos, mas enfatizando, vale a pena para nós enfatizarmos o resultado e a coleta do PCR e o para que realmente esse PCR após ou antes ou durante um processo de identificação da biópsia. As indicações de captura híbrida, né? Então, a captura híbrida que está relacionada ao resultado da biópsia, ao PCR, que é uma carga viral, né? Que é identificada ali também, o PCR é uma carga também de bactéria. Então, nós temos ali indicações realmente plausíveis com relação ao rastreamento primário, com ou sem citologia. Então, isso nos leva a crer que isso é um protocolo de uma SAI, protocolo de sistematização da assistência, com ou sem patologia. Triagem para casos com alteração citológicas. Então, se tria, se não tria, é um cronograma, é um organograma. Leva também a crer que chega a ser um fluxograma, onde começa e onde termina. Primeiro eu faço o rastreamento, na seguida a citologia, trio, para fazer o surgimento do pós-tratamento. Então, aí eu começo a fazer o surgimento do pós-tratamento com esse fluxograma e organograma de especificidade de uma SAI. Nós temos uma SAI, vocês vão ver aí, vai puxar um adendo aí para vocês, uma SAI específica. O porquê dessa SAI específica na saúde da mulher? Nós temos uma sistematização da assistência para obstetrícia e nós temos também para a saúde da mulher. Vale a pena vocês acompanharem e identificarem o porquê dessa SAI e o porquê da importância dessa SAI para o rastreamento também, para a clínica,
para a identificação de pré, durante e pós-tratamento. Então, ainda, né, vocês acompanhando uma SAI específica, eu sugiro, dou palpite para que vocês criem uma SAI específica baseada em outras anteriores aí, a SAI que vocês julgarem importante dentro de preceitos que nós temos aí, identificação de normas e diretrizes que compete a uma SAI. Então, temos o modelo nosso, que é o modelo do COFEM, mas vocês podem estar utilizando um adendo com relação a essa aula, a utilização dessa SAI, ou a importância dessa aula com uma SAI. As mulheres de alto risco, o exame anual, no início de vida sexual precoce, antes de 16 anos. É um protocolo, por isso que eu estou enfatizando para vocês a importância de vocês saberem utilizar e o porquê que utilizam a SAI. Múltiplos parceiros, fumantes, lesões pré-neoplásicas, as mulheres de baixo risco. Após 2 ou 3 exames normais, o exame é trienal, que é até 65 anos de idade. Lá nós temos especificando o material que vocês utilizam para fazer a coleta da citologia. Vocês já viram na aula anterior, nós já sabemos fazer a coleta do preventivo, mas é para vocês enfatizarem o diagnóstico da citologia. A avaliação da citologia, o que é visualizado na lâmina, vocês vão relembrar a histologia, vão dar uma olhada na lâmina para estar relembrando a citologia e histologia do normal. A lâmina, como que ela é identificada com o NIC 1, 2 e 3, nós temos lâminas ali específicas para vocês identificarem e relembrarem a histologia e a citologia delas. No diagnóstico da colposcopia, nós temos indicações que são alterações na citologia, aspecto suspeito do colo do útero. Que é aspecto suspeito? Lesões meramente dita. Então, essas lesões são específicas e vistas a olho nu. Precisam se ater à especificidade de lesões. Precisam identificar as lesões. Eu não vou falar, mas vocês vão fazer essa busca. O que é uma pápula, uma mácula, um eritema, um fliquitema? O que seria realmente uma urticária? O que seria especificidades de lesões? Lesão abrasiva, não abrasiva, lesão com presença de esfacelo ou presença de fibrina. Então, vão relembrar aí as características de lesões para saber o aspecto suspeito de cada colo de útero. Ali vocês vão identificar o colo, se ele está central, se não está central, mas qual a lesão que eu identifico nele? São lesões específicas do colo do útero, que eu falei algumas, mas é por isso que precisa enfatizar na SAI e identificar a olho nu a especificidade de lesão. O resultado insatisfatório da citologia também são indicações. Infecção por HPV oncogênico, a orientação da biópsia. Nós temos um modelo aí também específico de como que é utilizado esse instrumento, o aparelho, para identificar as lesões específicas. Então, dificuldades na colposcopia antes da menarca, pós-menarca e na primeira menopausa e pós-menopausa. Ali nós temos na menacme, que seria esse intervalo do climatério, da pós-menarca, da primeira, antes da menstruação. Então, a menarca aí se diz com relação à menstruação. A colposcopia técnica, solução salina. O que é composto essa colposcopia técnica? Essa solução salina, o filtro é verde. Nós temos o ácido acético ali também para fazer uma abrasão, cauterização de especificidades de lesões. Vale ressaltar aqui com ácido acético, há algum tempo atrás, meados de 2010, era-se utilizado, no meu caso, eu estou falando isso que é a experiência que eu já tive, utilizava-se de umedecer o espéculo com vaselina para facilitar a permeabilidade do canal vaginal. O ácido acético também é incolor, tanto quanto a vaselina, e ficava disposto em algumas almotolias ali no local para ser feita a coleta. E quando iria se utilizava como se fosse a vaselina. E ele é um ácido extremamente abrasivo, corrosivo. E aí, bebedeu, aconteceu de utilizar em grande quantidade do ácido acético no lugar da vaselina. E aí danificou, abrasou e
na verdade, não é nem danificou, abrasou, perdeu toda a questão vaginal e toda a questão ali, identificação do clitóris. Então, a mulher perdeu o órgão genital completo por não identificação da homotolia. Hoje, é pouco visto o ácido acético próximo de homotolia de vaselina líquida. Tanto é que não é muito utilizado. O Lugol, que é o teste, que é a base aí de identificação de cores, só para vocês saberem que tem essa identificação de cores para visualizar as lesões. Nós temos lá a colposcopia do epitélio escamoso, que vocês podem estar vendo e relembrando o epitélio escamoso no material de vocês. O epitélio glandular, por isso que vale a pena depois vocês darem uma olhada aí nas formas de lâmina desses tecidos. Então, nós temos aí o epitélio glandular e escamoso, para vocês identificarem posterior em cada colposcopia. A ordem crescente de risco. Nós temos lá a lesão, a seto branca, a pontilhada, a de mosaico e as de vasos atípicos. Então, vale a pena rever aí a citologia e histologia para identificar as lesões. E nós temos lá várias especificidades de lâmina para vocês saberem identificar. As considerações sobre o tratamento específico e individualizar o tratamento. Então, cada caso tem a sua singularidade. Pacientes imunodeprimidas, gestante, acesso ao tratamento médico, recursos disponíveis, encaminhar paciente com doença invasiva mais breve possível, tratar as infecções concomitantes e considerar essas lesões neoplásicas, sabido que seja de grau 1, 2 ou 3. No tratamento de lesões pré-neoplásicas, nós temos laser, a crioterapia, a eletrocauterização. O laser hoje está disparado no campeão. Eu, particularmente, já utilizei laser em baixa onda de transmissão de luz vermelha e infravermelha. Aí nós temos uma potência em número de joules que é utilizado concomitante ao laser. Na lesão, pode-se estar utilizando também a terapia de Liebig. Depois vocês podem estar pesquisando também laser terapia de Liebig com relação aos métodos também neoplásicos que podem ajudar na aceleração do processo. A crioterapia, pouco utilizada, com temperatura bem mais diminuída. Nós temos métodos incisionais que vai fazer, como que vai fazer essa lesão? Vai cortar em forma de cone? Vai fazer uma retirada de zetaplastia? É uma forma, depois vocês pesquisarem aí, que é um procedimento. A esterectomia é total ou é parcial? Que esterectomia seria essa? Do colo? Do não colo? Do que seria? Então, nós temos essas formas de serem utilizadas aí. As neoplasias intraepiteliais, elas se dão realmente pelo câncer primário da vagina. É raro, representa aproximadamente 1% dos tumores ginecológicos. Acomete realmente mulher, que é ao redor da base dos 60 anos. Os achados realmente físicos a olho nu seria a ulceração, ou sem uma infecção superposta. Então, nós temos esse achado característico, mas também tem as questões de infecção superposta, que não é visível, pode ser assintomático também. Então, corrimento vaginal, sangramento vaginal, ardência, dispaurenia. A dispaurenia disparado também com relação à importância desse identificação do carcinoma invasor. Nós temos as lesões percussoras do carcinoma na hipodermoide. Então, é uma camada entre e superior ao tecido intraepitelial. E aí, nós temos mais dados epidemiológicos, que depois vocês vão estar dando olhada nesses dados epidemiológicos. Uma imagem que eu coloquei lá nos dados epidemiológicos de lesão de tumoração e sangramento. Então, ali pela lesão característica visível, na importância das neoplasias intraepiteliais do carcinoma invasor, de cara nós podemos identificar uma dispaurenia, aquela característica de lesão. Então, enfatiza ali também na nomenclatura a diferenciação entre 1, 2 e 3,
no diagnóstico diferencial ali a vulvovaginite infecciosa, destaca-se a candidíase, a vaginose bacteriana e a tricomoníase. A tricomoníase tem uma característica específica do exudato. Então, que característica seria essa do exudato? E do odor fétido, mas que odor fétido é esse? Adocicado, não adocicado? Qual a característica realmente do exudato? Papilomatose vestibular ou juvenil, também é uma característica. Distrofia vulvar, o líquen é uma característica de lesão também. Então, nós temos essas características nas formas clínicas de observação. No tratamento, né, nós temos o fluoracil, é o mais utilizado. O tratamento com a criocauterização, laser, o bisturi frio, que pode ser identificado em alguma forma da lesão, que é a exerese dessa lesão, que está comprometendo o órgão genitor. O HPV, do DNA, nós podemos relembrar aí do DNA do vírus, que é o papilomavírus, né? Papivariedar, e esse é com mais de 200 subtipos, então nós temos aí variados subtipos e que podem ser identificados e tratados com o seu tipo específico. Nós temos lá imagens também numa lâmina específica para vocês relembrarem na lâmina específica do que se trata e qual é o subtipo e que tipo seria, como que seria tratado. Então, ele está meramente ligado também à especificidade da lesão. Vacina. Temos vacina contra o HPV. Então, a vacina, ela tem um antídoto. Esse antídoto com relação ao HPV 16, do subtipo específico. Essa proteína, ela tem uma manipulação dessa vacina justamente para que não tenha comorbidade do HPV, do papilomavírus humano, mas nós já temos essa vacina. Pelo Sistema Único de Saúde, nós temos um norte de que tem a variação de moças, né, meninas, adolescentes, quando se começa a vida sexual ativa. Mas esse é um norte para tentar identificar um número específico de público de mulher para ter essa vacina. Então, nós fechamos aí que realmente tem a vacina. Vale ressaltar para vocês pesquisarem como que é feita essa vacina e no Sistema Único de Saúde, o porquê da idade, qual é a idade. É a partir de 12 anos? É a partir da primeira menarca da moça no SUS? Como que é essa vacina? Então, eu vou deixar esse adendo para vocês pesquisarem aí a partir de quando que o Sistema Único de Saúde disponibiliza a vacina contra o HPV. No mais, a gente finaliza aí com a questão vocês pesquisarem da vacina, certo?